Oi, gente! Hoje a gente está aqui com mais uma engenheira agrimensora, também ruralina. Ruralino, que é o que eu mais conheço, gente, vai ter muito. Hoje eu trouxe a Indiara para contar um pouquinho da trajetória dela. A Indiara também estuda na mesma turma da Carla, que foi o vídeo que eu gravei antes desse, que eu vou postar. Então, elas duas trilharam uma trajetória muito bacana na rural e hoje a gente vai ouvir a parte da Indiara. Então, Indiara, se apresente aí para nós. Eu vou ficar desligando meu microfone, porque já sabemos que meus vizinhos não sabem lidar com isso. Sim, oi, eu sou Indiara, que nem ela falou, estudei com a Carla, né? Sou também engenheira agrimensora e é isso. Indiara, engenheira agrimensora. Como é que foi, Indiara, escolher a agrimensura, assim? Por que você foi parar nesse curso, mulher? Então, na verdade, eu não ia fazer agrimensura, né? Todo vestibular que eu fiz foi para física. Eu queria ser cientista, eu queria ser física, médica. Essa era a verdade. E também não queria ser professora de física, não, era bacharel. E aí eu fiz para UERJ, UF, fundão não botei física, botei desenho industrial, porque na época eu tinha feito técnico em eletromecânica, não sei por que eu fundão coloquei desenho industrial. E na rural só tinha licenciatura em física. E aí eu falei assim, não quero fazer licenciatura em física, aquela coisa toda. Aí alguém, naquela época era vestibular ainda, né? Então tinha que ser algum curso que fosse, as específicas fossem iguais às que fosse de física, que era matemática e física. E eu não lembro quem me falou, acho meu vizinho, contei com meu vizinho que fazia agrimensura, e ele falou, não, faz agrimensura, específica é igual, física e matemática. Desculpa, não era química e física, desculpa, era física e matemática. É igual e você ainda dá dinheiro. Eu acreditei nessa parte do dar dinheiro. Que mentira, né? Porque eu só ganhei perturbação e fiz. Mas não era a minha primeira opção, assim, a primeira opção sempre foi física. E acabou que nos vestibulares eu acabei passando para as físicas, né? Tanto da UERJ quanto da UF, mas a UF eu entrei, eu queria mesmo era da UF, que era engenharia física que eu fiz para a UF, que é a tal da física médica. E aí, só que eu entrei no segundo semestre. Então eu precisava fazer alguma coisa da minha vida no primeiro semestre. E no primeiro semestre, como eu sou de seropédica, o mais lógico é fazer agrimensura na rural. Então, vou fazer agrimensura, já que no início não estuda-se nada de agrimensura, estuda-se cálculo, física, que é a mesma coisa que eu ia estudar na física médica. Então, só vou adiantar as disciplinas da minha física médica. Foi isso. Só que Só que não funcionou assim, né? não funcionou, porque eu amei a rural. Na verdade, eu me apaixonei pela rural. E amei a rural e eu passei uma semana lá na casa do meu tio também, em São Gonçalo, né? Porque minha família não tinha condições de pagar um apartamento para mim, em Niterói, nada disso. Então eu teria que morar com meu tio lá em Nova Cidade, lá em São Gonçalo. E, nossa mãe, ele controlava o horário da gente entrar em casa 10 horas da noite, assim. Aqui em casa não tinha isso, né? A gente era mais livre. E eu disse assim, não dá para mim isso não. E foi aí que a Rural ganhou, né? A Na rural, verdade, a rural sempre ganha, né? Mas também acho que essa questão de você ter que morar com outra pessoa é muito complicado mesmo. Imagino que é parente é um negócio difícil. ainda mais tio-avô, né? Não, então, tem a questão da idade, de geração diferente. E aqui eu já estava acostumada, né? Sou cria da casa, aqui sou minhoca. Então, eu já andava tudo aqui sozinha, já ia em festas da universidade, meus 15, 16 anos. Então, já Já tá, tá. já tava literalmente em casa, né? E Já. você foi para uma outra área, né, de exatas, digamos que é as ciências da Terra, né? Digamos não é, mas manteve ali um pezinho na parte de exatas. E quando você começou a ver a parte mais de agrimensura, assim, você se encantou mais pela profissão ou pensou, meu Deus, por que eu não fui para UF, assim? Como é que você trilhou a sua graduação?
Eu lembro não, né? Eu sei que era o começo do curso, então vocês enfrentaram bastante dificuldade. Não que agora tenha mudado muito, mas enfim, né? As dificuldades eram outras, os tempos também. Como é que foi, assim, essa sua trajetória dentro da graduação? Como você se encontrou numa área? Na verdade, eu não entendia nada de agrimensura, eu sou completamente desorientada, né? Até o professor Bahia falava que era, nunca tinha visto uma agrimensora tão desorientada quanto eu. Eu não conseguia achar um ponto, sabe, que eu tinha marcado, e o pior é que às vezes eu desenhava no croquis aquele ponto, marcar, botava no campo no outro dia, vai lá, Indiara, onde você deixou ali para marcar ré. Pronto. Não, parece que apagava da minha memória, sabe? Assim, e é verdade. Até hoje, direita e esquerda, para mim, ó, direita e esquerda. Nada. Eu dirijo com o mapa, é como diz a minha irmã dirige, eu vi na instrução da menina do mapa, né? Vira direita, vira esquerda. Eu não, eu tenho que olhar para o mapa. Por mim, eu não preciso falar nada, eu só preciso olhar, eu tenho que ver o caminho e desenhar. Então, assim, no início das matérias da agrimensura, nossa mãe, foi muito difícil, assim, topografia, então, eu tenho até machucado até hoje aqui, né, cicatriz, eu falo da primeira aula de topografia, eu rasguei o braço, tive tomate tetânica até hoje aqui, e foi, acho que, a matéria mais difícil para mim foi topografia, assim, porque eu não conseguia entender nada, e na minha turma, tinha muita gente que tinha feito técnica de edificações, então todo mundo, mano, eles entendiam, eles desenhavam a questão do azimuth, eles conseguiam se entender. Eu não conseguia, eu conseguia entender os cálculos. Agora, o desenho do azimuth, essas coisas, nada disso, não conseguia. Para mim, estava falando grego aquilo. Nossa, mãe. Eu lembro que eu reprovei física justamente porque eu não consegui chegar na prova de física. Eu tinha ficado em optativa em física e também fiquei em optativa em topografia, né? E as duas optativas eram no mesmo dia, no mesmo horário. E acontece que não deu para chegar na hora, porque a de topografia era uma optativa que o Bahia estendeu por 4 horas, né? E a de física é aquele horário normal de aula. Quando eu cheguei lá, já tinha saído um aluno, então não pude entrar na sala de aula, então eu não pude fazer a prova. Mas porque eu fui para a optativa, porque eu errei o azimuth contra azimuth, né? E eu não. Para mim não tinha diferença nenhuma. Eu tirei um na prova porque eu assinei meu nome, me deu um ainda na prova que me levou para a optativa. E eu lembro que eu cheguei para ele e falei, mas cara, eu acertei a conta toda. Ele falou isso, acertou a conta toda. Sua obra só está no lugar errado. Isso aqui não é prova de cálculo, é prova de topografia, né? E eu falei assim, Bahia sendo Bahia totalmente. Não tem. a conta realmente estava perfeita, mas eu errei o azimuth de partida, errei tudo, né? E eu não conseguia enxergar isso em cartografia, aquele desenho cartográfico no início, né? Acho que a gente tinha um desenho cartográfico antes da cartografia. Para mim aquilo era surreal, eu não conseguia, assim. Acho que a única matéria que eu sabia no início das matérias técnicas era AutoCAD, porque eu tinha tido da escola técnica, e assim mesmo, já mandei mal, porque na época era disquete, né? O disquete da prova não abriu. Meu Deus do céu, eu achava que eu era azarada em Diaramai. Olha se eu competir contigo. O quarto período foi terrível. Foi aquela coisa assim, mas eu sou bastante azarada, sou bastante azarada. Eu tenho umas histórias assim, de graduação de fazer trabalhos e esquecer o nome do professor. Eu não sei o que acontecia comigo na época de trabalho, na época de prova, que às vezes eu apagava o professor, apagava a disciplina, apagava tudo da minha mente. E como se eu nunca tivesse visto aquela pessoa na minha vida. E aí eu ia apresentar o trabalho, não sabia o nome do professor, não sabia a disciplina que eu estava fazendo, não sabia nada. Apresentava o trabalho, e se a pessoa me fizesse uma pergunta, eu chegava e perguntava, realmente, quem é você? Assim,
Por isso que eu marcava também para apresentar no início da semana, né? Que a gente trabalha de apresentar durante a semana, marcar no início para pegar a pessoa sem estar estressada. Porque tem que pegar a pessoa calma. Pra estar ali já inspirado, olha só, eu vou chegar aqui pra começar, pra estrear, porque eu posso confundir algumas coisas, né? Principalmente quem é você. Eu não vou lembrar de você no meio da apresentação. Isso aconteceu numa apresentação de construções rurais, assim. E eu sempre ia para aula. A aula dele era sexta-feira de manhã, então eu ia daquele jeito, né? As melhores festas na quinta. Mas pior que eu nunca matei uma aula dele, já sentava na primeira fileira. Mas eu dormia de olho aberto. E aí eu fui apresentar o trabalho e marquei no primeiro dia, no primeiro horário. E aí, quando eu fui apresentar, não sei porquê, na minha cabeça apagou tudo. Apresentei, ele me perguntou, pegou minha planta e falou, mas está faltando a altura do pé direito. Isso eu lembro, porque eu fui zoada muito pelos meus colegas. Eu falei, que pé direito? Não, pé direito, Jara, da obra. Não tem pé direito, não aprendi sobre isso, não. O professor não ensinou. Eu falei assim, não, mas teu professor não ensinou sobre isso, o professor era ele, gente. E eu falei, não, ele não ensinou, porque eu não fiz essa disciplina ainda. Essa disciplina do próximo período eu confundi com a disciplina do Gilson, que era, sei lá, mecânica de alguma coisa, e eu confundi mecânica dos materiais, sei lá, não lembro. Eu confundi com aquilo, eu não sei o que aconteceu, eu viajei. E falei para ele, não, nunca, professor, não, você não estudou, você não conhece o professor? Eu falei, não, não conheço o professor. Esse professor é o Gilson, eu nunca tive matéria com ele. Eu vou com o professor. E aí ele pegou e falou, olha, você senta na primeira fileira. E nunca faltou. Se eu não tivesse prestado atenção em você, garota, ela falou assim, cara. Aí eu, assim, olhando pra cara dele. Pior que nada, não vi nada na cabeça, nada, nada, nada. Aí, só sei que ele, você, olha, eu vou te dar um 9, me deu um 9 ainda. Eu tinha me dado um 5, entendeu? Vou te dar um 9 porque você esqueceu o meu nome e o pé direito, porque fora isso tá direito. E porque eu não sei o que aconteceu com você. Mas você tá aqui, a tua planta tá certinha, falta só o pé direito, mas você não sabe o teu nome, não sabe o nome da matéria, não sabe que veio ao mundo. E Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, professor, mas eu tô com esse trabalho aqui, eu vim apresentar, porque eu lembro que eu tinha que apresentar. Então, só isso, entrega na mão de Deus. segunda, 8 horas da manhã, assim, como é que uma pessoa esquece? Não lembro. Meu Deus, e essas matérias que, tipo, construções, não sei o que, dos solos, que tinham, que não eram muito específicas, e sempre era professor de outro departamento, então a gente ficava meio que. Eu acho que a pior pra mim foi fenômenos do transporte. Que matéria que eu viajei. Eu não sei, não sabia o que eu estava fazendo ali. Dei sorte de fazer com o orientado da professora, passei, entreguei na mão de Deus. Falei, olha, isso não quero Não, pra minha vida. fenômeno foi uma tristeza, porque acho que o professor ficou doente, sumiu, entrou outro professor no meio, e a gente teve que ter aula nas férias só de fenômeno. Foi. A gente não teve férias, porque tinha aula só de fenômeno, porque tinha que fechar o período e ficou faltando só fenômeno. Deus é mais, Deus é mais. Mas aí dentro da graduação, assim, o que você. Toda a graduação, né, tem de muito essa parte acadêmica e a parte de mercado de trabalho, de fazer estágio, de fazer projetos, trabalho, né? Você como já tinha já o técnico, né, já tem conhecimento na parte de AutoCAD. Como é que foi assim para você? Você foi mais para a área acadêmica ou mais para a área de trabalho, para ver como é que era essa parte profissional da agrimensura? Como é que você se encaixou? No início, assim, todo mundo tinha aquele estágio de bolsa alimentação, né? Que o Bahia botava todo mundo para estagiar, vetorizando aquelas cartas, e eu, oficialmente, eu não tinha estágio nenhum, porque
não precisava da bolsa alimentação, mesmo porque morava aqui em Seropédica, não precisava disso. Mas eu ia do mesmo jeito, porque eu precisava ocupar mesmo meu tempo, já que eu estava ali e tinha os intervalos das aulas, não tinha nada para fazer, então eu fazia isso. Aí comecei a estagiar ali dentro mesmo, na tal da mapoteca, que era um armário cheio de mapa velho, cheirando a enxofre. E aquilo, nossa, mãe, eu não sei como é que a minha rinite não atacou com aquilo. E fiquei ali, sei lá, enrolando com aquele estágio na mapoteca, mas não fazia nada muito acadêmico, não. Aí surgiu o tal do projeto do cadastro de seropédica. Aí eu entrei nesse projeto do cadastro e fiquei até, acho que o final, não sei. E dali eu fui estagiar depois na Embrapa. Aí na Embrapa eu fiquei na Embrapa eu fiquei realmente até o final do meu curso. Eu saí da Embrapa para formar. Então, a minha parte foi mais técnica mesmo, não foi acadêmica. Eu fazia era estágios, né? Fiz esse de graça, o da mapoteca. Eu não recebia nada, nem a bolsa, não tinha direito à bolsa. Depois do cadastro, que eu recebi um dinheiro. Eu ainda tirei minha carteira de motorista com o dinheiro do cadastro. E depois foi da Embrapa, que era aquele estágio Bolsa de Fome, R$300. Mas depois disso, eu não parei mais de ganhar dinheiro, né? Começou com esse estágio do cadastro e o restante foram todos recebendo. Eu nunca mais fiz nada de graça para ninguém. E sempre foi academicamente não, foi o que eu posso dizer. Parte mais prática, né? Eu nunca fui acadêmica. Sei bem como é isso, assim. Só que, infelizmente, eu fiz coisas de graça ainda depois, me arrependo profundamente. Devia ter te ouvido e não ter feito. Mas esse projeto do cadastro foi o elefante branco, né? Que acho que todo mundo que passou por ele, ele não teve fim. Pelo menos quando eu saí da graduação, ainda não tinha terminado. Assim, eu não soube se ele teve fim ou não. Teve outro projeto, ainda teve o projeto da Light, que acho que era. Tinha um da Light e tinha um outro. O da Light também valia um dinheirinho. Porque, assim, na minha época, a gente pegava bastante projetos, né? Então, isso, era da Light e da Compeg. Então, metade da turma foi para a Light e metade foi para a Compeg. O da Light era para fazer um mapeamento de uso e cobertura do solo, e da Compeg era topografia mesmo. A topografia lá da Compeg. E aí, eu acabei ficando no da Light. E acabou que o Compete pagava mais, né? Óbvio que era prática, né? Aquela coisa assim. E o Dallas deu muito mais trabalho, porque tinha que fazer os mapas, tinha que fazer o levantamento para fazer o mapa. Mas eu gostava desses projetos que o Bahia e o Guimarães pegavam, porque me deu bastante prática, assim. Eu lembro quando eu comecei no trabalho, no mercado de trabalho, eu já tinha alguma experiênciazinha de alguma coisa, justamente por causa disso, né? Era muito projeto. E essa questão de trabalhar com prazo para entregar para cliente, então a gente já estava meio que acostumado de vir à noite para fechar, para entregar. E como depois eu fui trabalhar com consultoria, vamos dizer que foi uma empresa de consultoria, de projeto, então foi meio que o início, né? A gente virando à noite no IT, trabalhando no feriado no IT. Eu lembro que tinha um colega que saiu um dia, falou que deixou o carro lá sozinha e falou assim, não, vou embora porque eu tenho vida. Ele falou, eu tenho vida pessoal. Até o filho da puta se pegou e foi embora, deixou nós dois trancados no IT de madrugada no feriado. Mas a gente fechou. Vida social na graduação é luxo, meu filho. Quando você entra, você abandona isso. Ele não falou social, não. Falou que tinha vida pessoal. Entendeu? Foi pessoal. Lembro que ele falou pessoal, não foi social. Eu acho que se você não madrugou no IT, você não viveu a graduação intensamente. Porque é uma experiência assim, de cagaço, com aquele lugar no meio do nada. Eu nunca tinha madrugado no IT, não. Eu só madruguei para projeto, assim, para estudar no IT, nunca tinha madrugado, não.
Eu madruguei para entregar trabalho, para projeto, madruguei na sala do Guimarães, coitado, me aturou muito. Mas você começou a falar do mercado de trabalho, eu ia te perguntar isso. E depois dos estágios, como é que foi assim seu ingresso no mercado de trabalho? Você continua nessa área de projetos, então? E, na verdade, o que aconteceu que ligaram para o Bahia do mesmo jeito, né? Eu formei, na verdade não tinha formado ainda, e a minha época, eu acho que eu peguei 5 greves, e uma daquelas de 6 meses. E aí, a gente deveria terminar o período de 2007, em dezembro de 2007, mas o período de 2007 terminou em fevereiro de 2008, março de 2008. Então, nossa formatura só foi acontecer em maio de 2008. E precisava de um aluno tinha que ter um aluno que tinha que colar grau no dia da formatura, senão não ia ter cerimônia. E minha turma toda já tinha colado grau antes, porque a gente formou numa época muito boa do mercado e todo mundo conseguiu emprego antes. Então, todo mundo teve que colar grau antes. Eu não tinha emprego, não tinha nada, né? Formei lá com os 5 anos ali, e também não tinha pressa para trabalhar nenhuma. Tinha pressa, sim, tinha aquela coisa da cabeça, eu tenho que arrumar um emprego, tenho que arrumar um emprego, mas nada muito, né? E que não pudesse esperar a data de formatura. E aí, acho que em fevereiro, não, março, ligaram para o IT, para o Bahia, e acho que até a Aline, que era da turma anterior, a engenheira Aline, trabalhava nessa empresa, na Coeli, que precisava de um engenheiro. E não tinha mais ninguém formado. Tinha, sei lá, indiara para formar. E aí o Bahia me indicou e falou: Ó, tem indiara para formar aí, mas não formou ainda não, eu acho. E aí eu fui lá fazer a entrevista, fiz a entrevista e o cara falou: não, então a gente contrata como técnico em CAD. Nem sabia que tinha essa profissão, técnico em CAD. Assinar minha carteira como técnico em CAD e me prometeram que depois que eu formasse, eu ia virar engenheiro. Tá. Então eu fui para lá, para essa empresa, a Coeli, que era no centro do Rio, ali na mês de março. E fui trabalhar no início, realmente, estava trabalhando com planta, etc. Só que eles pegaram, né, uma parte da topografia da obra ali da CSA, ThyssenKrupp e Santa Cruz, daquela usina ali, da siderúrgica, isso. E aí, dali, acho que eu fiquei um mês, nem um mês, acho que eu fiquei 15 dias trabalhando lá no centro, e dali já fui para a obra, porque precisou dos exames, até sair a documentação, para ter liberação para a obra, que era, né, tinha que ter tudo direitinho. E fui para a obra, sendo que na obra eu era responsável, assim, para processar a topografia. Eu só processava. Eu não ia para campo, na verdade eu distribuía o que cada equipe de topografia tinha que fazer. E quando eles chegavam, eu processava, calculava, né? Era um calculista. Calculava e até aí estava bom. Só que aí me colocaram para trabalhar com um engenheiro, que era o Riquena, era um engenheiro espanhol. E a equipe dele tinha uma rotatividade muito grande, porque ele tinha um problema, sabe? Ele não era muito sociável. E ele é ignorante, grosso, aquela pessoa, né? Tanto que quando eu cheguei já me avisaram, nunca pergunte para ele se está tudo bem. Olha que coisa, não podia perguntar para ele se estava tudo bem, porque ele já chegava e falava, tudo bem por quê? Por que você quer saber? Era uma coisa assim, absurda. E aí eu fui trabalhar com esse homem no setor de transporte lá, né? Transporte não, desculpa, infraestrutura. Dentro da infraestrutura, que o chefe era o Schumacher, e aí fiquei lá. Só que quando eu formei, e foi no dia 3 de maio, eu tirei o dia para formar, aquela coisa toda, de festa, etc. Quando eu voltei, aí meu cargo já mudou para ele, para o Riquena. Né? Falou assim, não, você já formou, virou engenheiro agrônoma.
Eu falei, eu não sou engenheira agrônoma, eu sou engenheira agrimensora. Não importa, engenheiro é engenheiro. Para ele era assim. Civil, é. E aí falou assim: agora você vai trabalhar com um projeto comigo. Eu, projeto de quê, Rick? Drenagem. Pronto, ali meu mundo caiu, né? Porque eu odiava a água, tinha reprovado hidráulica, né? Hidrologia tinha sido uma merda que eu falo, porque eu não gostava de hidrologia, nunca gostei de trabalhar com essa parte de águas, né? Mas você vai ver aí que a minha trajetória só me levou para isso, para água. E aí vou fazer drenagem numa obra que é num brejo, cara. Eu falei assim, pronto. Eu não sabia nada de drenagem, de pegar. E drenagem para a gente de agrimensor, pelo menos naquela época, era optativa, né? Não era uma matéria obrigatória. E eu falei, cara, vou ter que me virar. Aí fui lá no IT, atrás do Daniel, peguei as matérias do professor Daniel, peguei as matérias de drenagem e comecei a estudar a drenagem, porque tinha que trabalhar a drenagem na obra. E era drenagem de rodo, não era só drenagem de rodovia, né? Porque ali era infraestrutura, era drenagem de tudo, porque eles iam aterrar, era um mangue ali na Baía de Sepitiba, então tinha que aterrar aquilo para construir prédio, para construir tudo. Então foi complicado e o pior é que toda vez que chovia, ele fazia a gente andar, passar o carro ali naquela obra, para ver onde tinha lagado. Tinha lagado a obra toda, era um brejo, cara. E, mas foi bom, assim, foi bom e foi ruim, porque foi ali que eu tive a minha primeira crise de ansiedade, quando eu fui pedir demissão, né? Porque no início da obra eu comecei a trabalhar de 7 às 5, no final estava trabalhando de 7 às 3, 4 da manhã, sendo que no início era de 7 às 5, de segunda a sexta, no final estava de 7 às 3, 4 da manhã, de domingo a domingo, né? Então, foi uma coisa, a gente estava sempre com a obra atrasada, né? E ali era projeto e obra. Então, a gente fazia o projeto, aí passava para a empresa que ia fazer a obra, o projeto era da própria empresa, da ThyssenKrupp, né? E depois, aí tinha fiscalização e a gente ia fiscalizar a fiscalização. Se tinha feito certo. Então, era uma loucura. Começou com uma, como diria Guimarães, uma rabuda, né? Porque, caraca, a drenagem realmente, assim, não sei agora que a grade já mudou 300 vezes, mas na minha também era optativa, mas aí eu sobrevivi a hidráulica, a hidrologia, pensando, eu não quero ver isso nunca mais na minha vida. Não, essa Também era a minha fiquei, né? ideia. Não ver drenagem nunca mais na vida. E aí, quando. Pô, primeiro emprego, drenagem. Era pra ser, né?